Olá, eu sou Elias Saura, sou inspetor de revestimentos qualificado pela ANEIS nível 3, qualificado pela SNQC nível 2. Hoje o nosso assunto do dia vai ser sólidos por volume. A gente precisa entender o que esse termo significa. Para a gente começar a falar em sólidos por volume, nós precisamos primeiramente começar a falar da composição das tintas. Como são feitas as tintas, isso para todas elas, tá? Nós vamos fazer um apanhado geral, nós não vamos entrar nos detalhes dessa composição, mas apenas um apanhado geral. As tintas, elas têm basicamente 4 componentes. A resina, que dá o nome à tinta, então quer dizer que se eu usar uma tinta acrílica, eu uso uma resina acrílica. Se eu usar uma tinta epóxi, significa resina epóxi. Se eu usar uma tinta fenólica, significa que a resina é fenólica. Então ela é o termo mais importante na composição da tinta, é a resina. Ela tem o pigmento, que não necessariamente vai dar apenas a cor. Ela vai dar a cor, a opacidade ou o poder de cobertura. E existem ainda alguns pigmentos que são responsáveis pela proteção anticorrosiva, ou ainda o incremento dessa proteção, no caso dos pigmentos de zinco principalmente. Nós vamos falar também dos aditivos, que são esses aditivos, para que eles servem. Em geral, esses aditivos facilitam o processo produtivo dessas tintas e também vão auxiliar na produção. Hoje você tem, com a tecnologia, você tem tintas que você aplica altas camadas, ela não escorre, ela tem uma alta tixotropia. São aditivos que são colocados nessas tintas para que elas não escorram. Você tem tinta que tem a característica de edge rotation, que nós falamos no vídeo passado. São aditivos que proporcionam às tintas essas capacidades. Então esses aditivos são em quantidade muito pequenas que são colocados nas tintas, mas elas visam apenas facilitar a produção e também a aplicação desses materiais no substrato que eu quero proteger. E o último deles, o solvente, que também vai fazer a facilitação da aplicação desses materiais. Esse solvente pode ser também água, é o caso das tintas à base de água. Então, quando você fala que uma tinta à base de água ela não tem solvente, tem. O solvente dela é a água. A água, aliás, é um solvente universal que nós temos, tá? Então, esses 4 componentes são os básicos da tinta. Mas e quando eu falo que eu tenho uma tinta sem solvente? Olha, eu só eliminei o solvente da composição dela. Desses 4 componentes que são a composição da tinta, nós temos que entender que desses 4, 3 não são voláteis. Presta atenção. E um deles é volátil, o solvente. Também pode ser água, lembrando que isso se aplica para todos os tipos. Então, por que nós precisamos saber quais são voláteis e quais não são voláteis? Porque os sólidos por volume está atrelado diretamente a essa característica. Então, quando eu tenho uma tinta com 20% de solvente em sua composição, ou um sólidos por volume de 80%, o que significa dizer? Que na composição da tinta, 80% daquilo que está dentro do volume é de sólido, ou seja, depois que eu aplicar no substrato, na superfície, ele vai ficar na superfície e não vai evaporar. Então vamos lá, vamos dar um outro exemplo, vamos usar números para facilitar o entendimento. Se uma tinta tem um sólidos por volume de 80% e eu aplico 100, nós não vamos falar em unidade ainda, só para entender. Se eu aplicar 100 e eu conseguir fazer essa medição com 100, ao secar, ou seja, a parte volátil vai evaporar, quanto que eu vou ter na superfície? 80. Então é 80% de sólidos por volume, ou seja, a quantidade de sólidos que eu tenho dentro de um galão todo líquido. E quando eu disser então que uma tinta é 100% sólidos, eu vou ter 100% dela aplicado na superfície? Teoricamente sim, mas na prática é um assunto para um outro vídeo que nós vamos ver mais para frente. Mas essa é a teoria do negócio. De acordo com os sólidos por volume, é o percentual que vai permanecer na superfície após a saída do solvente. Isso vale tanto para materiais à base de água, quanto para materiais à base de solvente. Essa regra se aplica para todos. Por que essa característica de sólidos por volume ela é tão importante? Por que a gente vai dar ênfase nisso? Porque ela é importante para 2 aspectos especificamente. Primeiro, para o cálculo de rendimento das tintas. Mas eu ligo lá na loja, o cara fala para mim, o cara que me atende, o vendedor me atende, fala para mim quanto que eu vou gastar. Mas ele sabe fazer essa conta? Muitas vezes ele não consegue te ajudar. Quando eu consigo ter uma noção real daquilo que eu trabalho,
eu consigo ter mais proximidade e mais fidelidade nesses dados. Vamos dar um exemplo. A realidade de alguém que usa tinta para pintar grandes áreas, por exemplo, chapa de tanque de encostado, ela é uma. O fator de perda é muito menor do que, por exemplo, de um cliente que usa tinta para pintar superfícies guarda-corpo, por exemplo, que são superfícies difíceis de ser pintadas e a perda de material é muito grande. Então, cada empresa deve conhecer a sua realidade e, com isso, conseguir calcular o consumo de acordo com a própria realidade. Então, o sólidos por volume ele vai servir inicialmente para me ajudar no cálculo do rendimento teórico. E uma outra situação, não menos importante, pelo contrário, é o cálculo da espessura úmida. Olha, se eu estou aplicando um produto numa determinada superfície, eu sei quanto que é o sólidos por volume dele, ou seja, eu sei qual percentual aplicado vai permanecer nesse substrato após a saída do solvente, eu consigo então calcular quanto de espessura úmida eu tenho que aplicar para que, ao secar, eu atinja aquela espessura seca que está especificada. Então, essa é a principal importância de conhecer os sólidos por volume da tinta. Eu preciso fazer teste? Teoricamente, não. Essa informação vem no boletim técnico, ela tem uma variação. Vamos dar um exemplo. No boletim técnico da tinta está lá, sólidos por volume de 60% mais ou menos 2. Então, significa que ela pode ter de 58 a 62. Por que dessa variação? Pode variar de acordo com a cor, pode variar um pouquinho de acordo com o lote. Uma resina veio com uma consistência um pouco mais viscosa, eu precisei ajustar um pouquinho no processo. É o solvente que também vai fazer esse trabalho. Tá? Uma outra coisa muito importante, nós vamos falar de diluição em outro vídeo, mas o solvente que o fabricante recomenda para que a gente use naquela tinta é o mesmo que ele já usou na fabricação. Então, qual a chance disso dar errado, de dar incompatibilidade? É muito baixa. Então, por isso que a gente sempre deve seguir a recomendação do fabricante de tinta de sua preferência. Se ele recomendar o solvente A, use o solvente A. Se ele recomendar o solvente B, use o solvente B. Para garantir que vai ter compatibilidade entre os produtos que você está misturando. Esse assunto de sólidos por volume, ele é um assunto que ele traz bastante variáveis para que a gente possa discutir. Então é um tema longo, a ideia desse vídeo realmente era dar um apanhado geral e resumir o que é o sólidos por volume, por que essa informação é importante e por que eu devo conhecer. Lembrando que cada fabricante tem um boletim técnico que deve ser consultado em parceria com os outros documentos da qualidade, sejam eles normas de aplicação, normas de inspeção, procedimentos de execução. O boletim técnico deve fazer parte do manual de quem trabalha com pintura. Isso é muito importante. Não só por essas informações, mas por todos aqueles outros detalhes que lá estão explicitados. Esse foi o nosso assunto do dia. Gostaria de agradecer o pessoal que tem compartilhado os nossos vídeos, seguido as nossas redes sociais, comentado os nossos vídeos. A gente agradece a participação de todos. O intuito realmente é disseminar o conhecimento. Mais uma vez está aqui nas nossas redes sociais para vocês se inscreverem e estarem acompanhando todo o nosso trabalho. Muito obrigado.